De acordo com o material publicado, inclusive, aqui na revista Fora, essa daqui pelo Ivan Longo, traz o seguinte: deputada por São Paulo, Rosângela Moro, muda o título eleitoral para o Paraná, já contando com a cassação de Moro. A transferência que representa o desrespeito aos eleitores teria sido deflagrada para que Rosângela seja candidata ao Senado em eleições suplementares, caso seu marido perca o mandato. E aqui eu vou complementar o que o Ivan está falando. O Ivan não é uma pessoa do direito e não tem obrigação de saber disso, mas não é só um desrespeito ao eleitorado de São Paulo, tá, Ivan? É um desrespeito com a legislação brasileira. Por quê? Para que o indivíduo possa concorrer a um cargo político no nosso país, existem critérios que estão estabelecidos não só na Constituição, mas também na lei das eleições e na lei dos partidos políticos. O indivíduo precisa ter nacionalidade brasileira, ter a idade mínima para o cargo que ele quer concorrer, estar quite com a justiça eleitoral, ser filiado ao partido eleitoral e outro dado importante também, fazer parte ali da circunscrição domiciliar do estado, da cidade que ele quer concorrer ao cargo eleitoral. E detalhe, estes critérios não são opcionais ou individuais, são critérios complementares. O indivíduo precisa completar todos os critérios: ter idade mínima, ter alistamento eleitoral em dia, ter os direitos políticos preservados, ser filiado ao partido político, ter nacionalidade brasileira, mesmo que naturalizado, tá? Porque para alguns cargos no Brasil o indivíduo naturalizado pode concorrer sim também, e ter o alistamento militar, e ter o alistamento na circunscrição eleitoral que ele quer concorrer. No caso da Rosângela Moro, que a gente já sabe que não tinha nenhum vínculo com São Paulo, ela acabou concorrendo por São Paulo. Inclusive tem até o vídeo patético dela, né, que viralizou na época, que foi esse vídeo aqui, dela comendo o pastel com a cara de quem come pastel todo dia, com certeza, né? Olha a carinha dela ali, ó, de quem come pastel todo dia. Dá pra ver que ela tá muito habituada a comer o pastel, né? Sabe mastigar bastante o pastel. Que delícia. Nossa, como é bom comer a comida desse povo de rua, né? Enquanto isso, tá uma senhorinha aqui pegando o lixo do saco aqui. Depois ela até fez um vídeo dizendo que não compactua com as atitudes erradas, que ela errou e que a partir de agora ela vai começar a olhar mais para os lados e que todos nós deveríamos olhar mais para os lados. Beleza? Eu poderia mostrar também aqui alguns discursos dela na Câmara, como esse discurso aqui que ela fez contra o presidente Lula, mas ela fala tão mal que não parece nem que ela foi alfabetizada, de verdade. Ela não consegue falar, ela é ruim falando, inclusive. E aí, muita gente não tá entendendo essa questão dos critérios envolvendo ali o risco da cassação do mandato da Rosângela Moro, é porque aqui no artigo 14 da Constituição, que fala sobre os direitos políticos, no parágrafo 3º, traz os critérios de elegibilidade, ou seja, para que o indivíduo possa concorrer a um cargo eleitoral, ele precisa estar apto, ele precisa estar elegível. Se ele não preenche um desses critérios aqui, ou se ele deixar de ter um desses critérios preenchidos, ele passa a não estar mais elegível e perde ali o seu mandato se for um parlamentar. Vamos dar um exemplo aqui. Um indivíduo que tem o pleno direito aos exercícios políticos durante a eleição. Se depois que ele toma posse, ele é condenado por algum crime, tem restrição dos seus direitos políticos, ele perde o mandato porque ele perdeu ali o critério, a condição de elegibilidade. No caso da Rosângela Moro, ela perdeu a condição de elegibilidade porque ela mudou o domicílio eleitoral dela de São Paulo para o Paraná durante o exercício do mandato. Ou seja, para que ela seja deputada federal pelo estado de São Paulo, ela precisa estar circunscrita no domicílio eleitoral em São Paulo. E ela, como traz aqui inclusive brilhantemente a matéria do Ivan Longo, ela transferiu o domicílio eleitoral dela lá para o Paraná. O que isso mostra, Carlitos? Isso aqui é a situação de agora, tá? Consulta feita de agora. O que isto mostra, Carlito? Mostra que a ânsia pelo poder do Sérgio Moro e da conja dele, a Rosângela Moro, é tão cega que se eles tiveram em algum momento algum tipo de cognição, de inteligência ou qualquer tipo de capacidade racional, ela se perde quando o poder entra na frente. A Rosângela Moro é uma parlamentar medíocre, o Sérgio Moro é um parlamentar medíocre e se elegeram basicamente na onda anti-esquerda, anti-PT e anticorrupção que eles defendiam, mesmo abraçado com um monte de corruptos. Eu até vi aqui uma matéria publicada lá na coluna da Mônica Bergamo, que a Roberta Luchinger, né, aquela que fazia lives, inclusive, com participações minhas, eu participava em lives com ela, lá no DCM, eu, Pedro Zambardi e ela entrou com um pedido, né, com a denúncia contra a Rosângela Moro no Ministério Público Eleitoral. E aí tá aqui, ó. O Ministério Público Eleitoral é acionado contra a Rosângela Moro por infidelidade domiciliar. A deputada federal transferiu seu título eleitoral de volta para o Paraná depois de ser eleita por São Paulo. A empresária Roberta Moreira Luchinger, deixa eu só aumentar um pouquinho mais aqui pra gente ler melhor.
acionou a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo contra a deputada federal Rosângela Moro do União Brasil, que transferiu seu título eleitoral de volta para o Paraná depois de ser eleita por São Paulo. A mudança foi revelada pela coluna na quinta-feira e representa uma reviravolta no cenário político do Paraná e até mesmo do Brasil. Agora a Rosângela é uma alternativa concreta de candidatura ao Senado, caso o marido, hoje senador Sérgio Moro, seja cassado por conta do que ele fez, né, de ter sido acusado ali de acordo com a Justiça Eleitoral, com denúncia apresentada à Justiça Eleitoral, de abuso de poder econômico. E aqui eu vou ter de jogar água no suco que a Mônica Bergamo tá trazendo aí pros moristas. Não, ela não poderá ser candidata pelo estado do Paraná porque ela estará inelegível. Como assim, Carlito? Como eu disse, o critério de circunscrição domiciliar é um exemplo da elegibilidade, do critério que o indivíduo precisa preencher. E como é que eu sei disso? Na minha pesquisa aqui, eu encontrei um material, inclusive, publicado no portal Migalhas, que fala sobre os critérios de que o indivíduo precisa ter para poder concorrer, né? E aqui tá, entre esses critérios, como a gente já trouxe, todos esses aqui, e que assim como quando o indivíduo troca um partido por outro, isso é entendido como infidelidade partidária, e ele perde o mandato, porque o mandato pertence ao partido, quando ele troca de domicílio eleitoral, isso é uma infidelidade de domicílio eleitoral e ela perde o mandato também, que fica com o partido. Existe uma janela para que se tenha essa transferência, tá? E existem critérios para que se tenha essa transferência também. Aqui na matéria, inclusive, eles deixam bem claro que o domicílio eleitoral é o verdadeiro cordão, tá aqui, ó. O domicílio eleitoral é o verdadeiro cordão umbilical entre o eleitor, o eleito e o eleitor. Mais que o partido político, é o eleitor o detentor do direito do voto, e é o eleitor que candidatos e partidos políticos se reportam. Enfim, a sua excelência é o eleitor que elege o seu representante. E aqui embaixo fala aqui, ó, nesse mesmo sentido, é o eleitor quem constitui e dá vida aos partidos políticos. Não há como desassociar ambos, eleito e eleitor, e obviamente domicílio eleitoral. E não se trata de qualquer eleitor, mas daquele conjunto de eleitores pertencentes à mesma circunscrição de domicílio eleitoral do eleito. Por evidente lógica, domicílio eleitoral é condição absoluta de elegibilidade. Isto quer dizer o quê? Que quando ela muda o domicílio eleitoral, como ela mudou, né, ela deixa de preencher o critério de elegibilidade. Tá aqui a prova que ela mudou o domicílio eleitoral e automaticamente ela está neste momento inelegível. É isto que está acontecendo com a senhora Rosângela Moro.